Ezequiel, capítulo 14. Bênção. Ezequiel, capítulo 14, nós vamos ler o verso 14. Eu quero, enquanto você vai localizando, eu quero pedir ao doutor Edmundo. Doutor Edmundo, fique de pé, por favor. Doutor Edmundo é um amigo que eu tenho de longas datas, parceiro de futebol, atacante igual eu. Hoje a gente não joga bola, a gente só dá aula, né, doutor Edmundo? Vamos dizer bem-vindo a ele? É bem-vindo em nome de Jesus. Doutor Edmundo foi um delegado, é um delegado por muito tempo aí. Localizaram, gente? Ezequiel 14, 14. Vamos ler. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser eles mesmos, diz o Senhor soberano. Aleluia. Vou repetir, hein? Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser eles mesmos, diz o soberano. Eu quero falar, irmãos, baseado nesses três personagens, sobre três conflitos do mundo de hoje, trazendo a história desses homens, a vida deles, para os dias de hoje. Vocês vão entender. Agora, por favor, preste bem atenção, não se disperse, porque o que nós estamos precisando hoje, mais do que nunca, não é nem aprender, você acredita? É relembrar de coisas que nós já sabemos e que, de repente, nós não estamos aplicando na nossa vida. A igreja, mais do que nunca, tem passado por uma crise. Não é uma crise divina, irmãos. Isso não é problema da igreja, nunca foi problema da igreja. Sabe? Não é, nunca foi. A crise que a igreja está passando hoje é uma crise de integridade, onde Deus está depurando o seu povo. Pois a Bíblia diz que o juízo de Deus começa na sua casa. Então, para que Deus trate o mundo como tem tratado, Ele tem que tratar a igreja dele. Começa pela igreja. Há escândalos aí fora, mas há escândalos no nosso meio. Né? E feio, coisas horrendas, como está acontecendo aí, que não tem necessidade de citar nomes que vocês estão vendo. Desnecessária, coisas que não precisaria acontecer. Agora, o que é isso? Aí alguém fala assim, meu Deus, por que isso? Irmãos, não tem nada de extraordinário. O que está acontecendo é Deus tratando a sua igreja, expurgando, colocando para fora quem realmente está fazendo as coisas erradas. Não funciona, não. Não coagula, não, com as coisas de Deus. Agora, por que não acontece antes? Porque Deus é bom, irmãos. Deus é misericordioso. E as pessoas confundem isso. As pessoas confundem a longanimidade de Deus para continuar pecando e fazendo coisas erradas. Aonde eles se estrumbicam, que não funciona assim. Agora, o mundo espiritual tem três coisas que não podem ser substituídas nunca. Gravem isto. Primeiro, oração. Segundo, a palavra. Terceiro, a fé. Então, gravem isso, nunca essas três coisas podem ser substituídas. Por nada, 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 nada. Primeiro, a sua vida de oração. Segundo, o seu entendimento, a forma como você se aprofunda dentro da palavra. Porque está surgindo muita coisa feia.
e a sua fé que precisa ser desenvolvida. Outra coisa importante, você precisa aprender. Isso tem a ver com liderança, líderes, certo? Aprendam, não sejam tolos a tal ponto de agarrar na mão de pessoas que não têm isso aqui, ó, que eu vou falar agora. Entendem? Acordem, irmãos, prestem atenção. Se líderes têm esses dois valores, essas duas coisas aqui, ó, fechou. Primeira coisa, líderes lutam por algo que é visão. E o que é visão? É apenas enxergar? Não, é ver aquilo que ninguém está vendo. Certo? É conseguir enxergar muito mais. Em outras palavras, é você olhar com os olhos de Deus. Outra coisa, líderes firmam-se em algo. O que é? Valores. Valores. Fora isso, esqueça. Quem é que você está seguindo? Não tem valores? Cai fora. Seja liderança em qualquer aspecto. Político, espiritual, no mundo dos negócios. Então, tudo isso é fundamental para nós. Não, mas eu gosto. Irmãos, eu gosto de tanta gente que você não tem noção. Mas dentre muita gente que eu gosto, tem uns que não valem nada. Mas eu gosto. Mas eu vou seguir? Meus olhos são atraídos por muitas coisas boas, mas não significa que o meu coração vai ser. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Então nós precisamos começar a entender isso, irmãos. Líderes, eles lutam por algo que é visão. As pessoas estão patéticas, paradas, travadas, limitadas por coisas que... Vamos embora, gente, vamos caminhar. Líderes firmam-se em algo que são valores. Você briga por quê? Qual é a razão de você brigar? Qual é a razão de você lutar? Isso faz diferença. Sabia? Faz toda a diferença. Então vamos pegar aqui. Primeiro, Noé. Noé é um exemplo de fé incondicional. Sabia? Noé é exemplo de fé incondicional. O cara recebe uma ordem de Deus para construir uma arca de tamanhos que só no século XIX fizeram um navio do tamanho daquela arca, para uma possível chuva que viria, uma tempestade que viria, e que ninguém nem sabia o que era chuva. Engraçado, né? O cara vai, recebe o projeto, e ele vai executar aquele projeto com sua família e recebendo pancada o tempo todo. Você é doido, 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 doido. Uma fé incondicional. Jesus fala no livro de Lucas, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Pergunta. Certo? Como é que está a sua fé? Quando você lê isto aqui, certo? Você consegue aplicar algumas coisas na sua vida? Você consegue perceber que tem coisas aqui que você pode absorver para a sua vida, trazer para a sua vida? Ou você acha que simplesmente é uma historinha e que aconteceu lá atrás, e está tudo bem? O que você acha? Isso aqui é importante. Você passar a entender isso aqui, ó, acreditar nisso aqui, ó, mais do que tudo na sua vida. Entende? Daniel, um exemplo de amor, devoção e lealdade a Deus. Daniel, quantos anos você tem? Daniel talvez tinha entre 17 e 20 anos. O que você está fazendo na Babilônia, Daniel?
preso. Em Israel, você era parte de uma família, ou fazia parte de uma família de príncipes. Cadê o seu Deus, Daniel? Você está em um país onde há riqueza, onde há pujança, muita prosperidade, mas há muita promiscuidade. E você vai poder viver a sua vida aí, longe de todos aqueles valores e princípios que você aprendeu lá em Israel. Você está livre. Viva como você quiser. Embora você está aí como escravo, mas é um escravo diferenciado, que faz parte da corte do rei. Então, fique à vontade, cara. E aí? Daniel decidiu, diz a palavra de Deus, não se contaminar com nada do rei. Em outras palavras, o cara, ele tinha uma devoção, uma lealdade a Deus inimaginável. Não foi a distância, não foi a circunstância que fez com que Daniel abandonasse a sua fé, abandonasse a sua lealdade, abandonasse a sua devoção a Deus. Engraçado que existe uma pesquisa que 70% a 80% dos evangélicos considerados cristãos, que quando entram na faculdade, eles desviam-se. Agora, por quê? O que tem lá de errado? É porque não conseguiram manter essa lealdade a Deus. Não conseguiram manter essa devoção a Deus. Se perdem facilmente. Não querem mais comungar com Deus. Não querem mais envolvimento com as coisas de Deus. Daniel é observado por isso aqui. Sabia? Jó. Um exemplo de determinação e esperança. Hein? O que você acha? Determinado. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. O cara tinha perdido 10 filhos. O cara tinha perdido toda a sua riqueza, todo o seu nome, tudo. E o cara vai e fala isso aqui, ó. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Capítulo 19, verso 25 de Jó. Eis que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Versículo 27 do capítulo 19. Eu o verei com os meus olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia meu peito, o coração. Você está de brincadeira, hein? Ah, louco. Que fé é essa, gente? Que determinação é essa? Que esperança é essa? Que conhecimento tem esse homem de Deus? Hein? O cara perde o emprego, desvia. Outro consegue um emprego melhor, ganha melhor, também desvia. Que coisa maluca, né? Se perde, fica ruim. Se é promovido, piora. Aqui o cara perde tudo. E ainda a mulher diz para ele, olha, tu ainda acredita nesse Deus? Pede dinheiro para matar você, varão. E ele, ó, você está falando como doida. Vigia, dona. Ela chamava Joelina. Quer dizer, é o nome que eu estou pondo. Dona Joelina. A dona Joelina surtou, coitada. Ela não deu conta do trampo, não. Mas está certo, cara. Mãe, estava lá Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei.
Coisa extraordinária, hein, gente? Agora, o que a história desses homens tem a ver com hoje? Com os dias chamados hoje? Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que você fique bem atento. Tá bom? Noé assistiu à destruição da sociedade. Né? Olha aqui. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Tem alguma coisa diferente de hoje? O que você acha? Perversidade do homem, inclinação do homem para o pecado? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e etc, etc. Beleza. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem o quê? Justo, íntegro entre o povo da sua geração. Ele andava com Deus. Ora, olha o que diz aqui o texto, verso 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. O que nós estamos vendo hoje na nossa nação? Vamos tratar da nossa nação, não vamos mexer com os outros não, né? Senão a gente fica igualzinho aquele camarada que quer falar de você, aí ele usa o outro. Olha, tem gente aí falando mal do senhor. Quem é? Não posso falar. Mentira, é o cara que está falando mal de você. Ele não tem coragem de falar na sua cara. Carudo. Mas tudo bem. Então vamos falar do nosso país. Não vamos falar da Argentina, não, da Venezuela, não, daqui do Brasil. Certo? A terra está corrompida ou não? O que nós tratamos e vemos tratar todos os dias, não é corrupção? Sim ou não? O que nós estamos vendo esses 30 anos passados, você que é mais ou menos da minha idade, os novos não, a meninada nova aí está outra vibe, tem que baixar a bola aí. Pergunta o papai como é que era. Os últimos 30 anos, corrupção uma atrás da outra. Violência. Exatamente. Tanta corrupção, como nunca ouvimos falar em toda a história. Tanta violência, tanta maldade, que nós estamos vendo todos os dias. Não é simplesmente um camarada que mata um ladrão por defender o seu patrimônio. Não, nós estamos vendo mães matando seus filhos. Criança. Nós estamos vendo mães, pais jogar seus filhos de cima do prédio. Nós estamos vendo filhos matarem seus pais. Agressão, uma atrás da outra. Então, qual é a novidade? Nenhuma. Para hoje, não, nenhuma. Então, o que Noé viu? A destruição da sociedade. É o que nós estamos vendo. Uma sociedade nossa está sendo destruída. Os valores morais nossos estão sendo totalmente destruídos. Quem são os heróis dessa moçada de hoje, irmãos? É coisa de louco. É um negócio assustador. Você vê que os valores morais da nossa sociedade estão tudo invertido. É uma Anitta que ganha como prêmio a mulher mais relevante do Brasil. Enquanto uma professora em Minas Gerais, ela é assassinada por defender alunos. Daí pronto. Os meus heróis do passado, nenhum morreu de overdose. Os que não morreram estão com o Senhor, estão vivos aí, ó. Quem são os seus heróis? Me conta para mim. Porque eu gosto de fulano. Irmãos, é valores. Nós estamos tratando de valores. Você não pode ser tão débil, achar que... Não, você tem que entender como é que funcionam as coisas. Essa sociedade de hoje, ela é resultado de uma reforma protestante que houve lá atrás. Certo?
tudo de bom que você tem hoje é resultado, certo, da cultura judaico-cristã. Porque se não fosse isso, esse mundo hoje seria um mundo pior do que a selva, onde os mais fortes iam comer os mais fracos. Seria impossível viver hoje, nos dias chamados hoje. Essa cultura judaico-cristã é responsável pelos valores da família. Por eu ter meus 60 anos e chegar lá na minha mãe e abraçá-la e beijá-la e respeitar ela. E ela ainda pagar mico para mim. E eu, sim, senhora. O que foi que você não veio aqui? Não, mãe, você atrasou hoje. Ok, eu prometo que não vou transar. Eu falei, eita pau. Eu preciso fazer a mão essa semana. Se vira, me arruma um dinheiro aí. Tá bom. Tá jóia. Tem que voltar lá, Sátira, senão vai dar problema para mim, que arrumar o cabelo. Cadê aquela morena? Eu falei, calma, aquela morena está. É vovó e. Manda ela vir aqui, senão. São valores que estão impregnados. E quando eu chego perto de uma pessoa que é mais velha que eu chamei de senhor. Hoje, meninada, se você, bicho. Ou então, ô velho. Tal, esculhambação total. Que faz com que a gente se comporte como gente. Então, essa sociedade judaico-cristã é que faz a diferença, que tem trazido paz e levado a gente a ter uma vida diferenciada. Então, Noé viu o quê? A destruição da sociedade. Certo? Olha bem. Portanto, olha o que Mateus diz. Estando eles reunidos, já mais de 3.000 anos, Pilatos disse-lhes, que quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus Cristo? Os principais dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão a pedirem Barrabás e matassem Jesus. Olha bem, que loucura. Nós estamos falando dos religiosos da época. Eles persuadiram a multidão a pedirem Barrabás e que matassem Jesus. Valores. Você vê que a sociedade tem sido deturpada ao longo dos séculos. E se você, cristão, não entender isso, daqui a pouco você está cometendo cada coisa horrenda e no nome de Deus, e está tudo bem, e não funciona assim, irmãos. Não é dessa forma. O cara vive no pecado, age, faz um monte de coisa errada, e fica aqui de boa. Não funciona assim. Não é dessa forma. O evangelho é diferente, a vida cristã é diferente. Ou você permite ser tocado por Deus, ser tratado por Deus, controlado por Deus, ou então a sua vida não faz sentido. Olha. Pilatos disse-lhes, e o que então eu farei de Jesus, que se chama Cristo? Todos disseram o quê? Solte ele. Nada, crucifica ele. Então, veja bem, você percebe que essa questão de injustiça, de essa personalidade maligna que o homem tem, tendo o cerne dele, de fazer a coisa errada, de querer só levar vantagem, de não procurar fazer a coisa certa, isso não é de hoje, não. Isso é coisa que já existia lá atrás. Olha. E essa turma que está dizendo aqui, ó, crucifica ele, eu tenho absoluta certeza que a maioria deles tiveram, no mínimo, um dos seus membros, dos seus familiares, que foi abençoado por Jesus. Em algum momento, em algum instante, em alguma circunstância, alguma coisa aconteceu com a família de alguém desses caras aqui. Por quê? Porque o cerne do homem, o nosso DNA é ruim.
Por isso nós precisamos estar em Cristo o tempo todo. Por isso que Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer, dentro dele. Senão está ruim, não tem jeito não. Andar do lado dele não funciona. Vamos partir para o segundo aqui. Daniel. O que Daniel presenciou? A destruição da fé. E de mais algumas coisas que eu vou passar para vocês aqui, que você vai ver, você vai ficar maravilhado. Ele enfrentou o cativeiro, né, Daniel. Ele foi remanescente lá de Judá. Então, moleque novo, foi embora. E preso por desobediência da sua liderança. Agora, deixa eu dizer algo para você, presta bem atenção, para você ficar de barba de molho. Paulo escreve aos Romanos dizendo o seguinte: se Deus não poupou os ramos naturais, teme que Ele não poupará a ti. Então Paulo estava dizendo o seguinte: Ele não poupou os judeus. Nós que somos gentios, não somos ramos naturais. Nós éramos o quê? Zambujeiro bravo. Nós somos enxertados na videira. Ok? Nós não somos naturais. A graça de Deus foi tão grande que fomos enxertados nele, a seiva dele veio e arrancou, pelo menos, ou tinha que arrancar muito veneno da gente. Tem uns que continuam ainda, né? Uma presinha pequenininha, mas mata. Mas aguenta firme aí que vai dar certo. Então, nós não somos. Olha o que Paulo está dizendo. Cuidado. Não vá achando que você está com a bola toda, não. Então, eu estou dando um exemplo aqui que o povo, Judá, eles foram levados prisioneiros por causa de pecado deles. E Daniel estava nessa leva. Agora, acontece um fato interessante, aonde eu quero pegar para você. Eu quero que você grave isso aqui. Quando Daniel chega lá, na Babilônia, ele e seus amigos, os que ficaram na corte, porque eles eram de uma linhagem, né, bem melhor, Daniel significa Deus é meu juiz. E colocou o nome dele de Beltesazar, que significa Deus, o Deus principal da Babilônia. Ananias, o Senhor demonstra graça, passou a se chamar Sadraque, Deus Lua. Olha aí que demônio. Misael, quem é como Deus, passou a se chamar Mesaque. Quem é este? Quem é este? Azarias, o Senhor ajuda, passou a se chamar o quê? Abednego, servo de Nego, que era um deus sumério. A primeira coisa que aconteceu com eles lá na Babilônia, mudança de quê? Nome. Nenhum nome dos hebreus tem a ver com demônios. Grava isso. Nome de hebreus tem a ver com Deus, com destino, atividade profissional, caráter e personalidade. Diferentemente de nós, ocidentais. João Wesley Kennedy da Silva. Vai. Nome de índio, nome de tudo, zumbi, aquela coisa toda. Você não sabe, põe o nome do menino, não sabe nem o que é o nome do significado. Os caras sabiam. Então, o que significa? Primeira coisa, trocaram os nomes deles. Segunda coisa, obrigaram eles a aprender o quê? O aramaico. Esquece o hebraico aqui. Esquece. Esquece. As comidas de vocês eram apresentadas e consagradas a Deus. Aqui não. Aqui nós apresentamos aos demônios. Então, veja bem. Primeira coisa
que foi feito com esses caras, ou tentaram fazer com eles, é o que estão fazendo hoje com os tentando fazer com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, e com muitos adultos bobo. Sabe o que é? Destruir a sua identidade. Se destrói a sua identidade, zerou você, amigo, já era. Quem que você é? De onde você veio? Você precisa saber quem que você é em Deus, ora. Esses caras saíram lá do país deles, onde eles adoravam a Deus, tinha uma cultura de vida com Deus. Os caras saem de lá, vai para a Babilônia, um mundo completamente solto da promiscuidade, tantos pecados. Os caras chegam lá, mudam o nome deles. Muda a linguagem deles, a forma deles falarem, vestirem, mas não mudou o coração deles. Não mudou a mentalidade deles. Porque eles sabiam quem que eles eram em Deus. Vale um amém aí, gente? Presta assim, pô, meio. Agora, por tão menos a gente nega a Deus. Né? Por um dinheirinho na cueca, por um cargozinho vagabundo ali. Enfim, a gente vai negando Deus. Você vai esquecendo quem que você é em Deus. E o diabo, com isso, vai destruindo a sua identidade. Vai desfazendo a sua identidade. Por isso que agora está aí os todes. Porque quem é todes não é nada. De manhã é vaca, à tarde é cavalo, à noite é gente. É a nova linguagem aí. Destruição da identidade. E como é que você forma a identidade? Em Deus. E quem quer Deus? Ninguém. Ora. As pessoas não estão querendo Deus. Elas não querem aliança com Deus, porque aliança com Deus significa que você tem que submeter o reino dele. Para você submeter o reino dele, significa que você tem que obedecê-lo. De forma o quê? Integral, sem chance. Como é que anda o cristão? Como é que vive o cristão? É assim que tem que ser, olha. Se não for dessa forma, está errado. Tentaram destruir a identidade desses caras, mas não conseguiram. Não deram conta. Não, nós cremos em Deus. Pegaram lá os 3 meninos lá, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, colocaram eles para ajoelhar diante de uma estátua enorme. Bate o bumbo lá, os caras. Está lá os 3 meninos, ó. Vocês vão morrer. O que nós podemos fazer? Nada. Mas negar a Deus? Negativo. O rei Nabucodonosor, irado, grilado, manda aquecer a fornalha 10 vezes mais. E diz para os meus olhos, vocês têm mais uma chance. E eles disseram, quanto a essa palavra, nós não temos nada a dizer ao Senhor. Se o Senhor quiser nos jogar, fique à vontade. Mas se Deus também quiser nos livrar, é problema dele. Aqueceu, pegaram os meninos, jogaram lá, os caras que levaram os garotos, morreram queimados, e os meninos ficaram cantando aquela música, Eu Quero é Deus. Aquela música, Eu Quero é Deus, a letra foi feita lá na fornalha. Aí o abençoado irmão pegou a letra de revelação, escreveu, e deu certo no Brasil todo. O povo cantando, Eu Quero é Deus. Pronto. O rei assusta, porque jogaram 3, agora tinha 4. E o quarto, tinha a semelhança dos deuses, que era o próprio Jesus que estava ali. E os caras estão lá, ó, brincando, né? O rei manda eles saírem, chama os 3 por nome, eles saem, manda averiguar, não tem
nenhum cheiro de queimado, porque já viu tanto cabelo queimado fede? Não tinha um fio de cabelo queimado. Os caras que jogaram lá morreram, e o cara então ordena que todos, a partir de então, deveriam servir o Deus de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, por que eles aguentaram o trampo? Porque eles tinham identidade. Eles sabiam quem eles serviam. Eles sabiam que o Deus que eles serviam era Deus verdadeiro, poderoso, maravilhoso. Diferentemente de muitos de nós, que vêm na igreja quando dá, da forma que dá, do jeito que dá. Se está ruim, eu não venho, que eu estou grilado com Deus. Se está bom, então, financeiramente, aí que não dá mesmo, porque eu tenho viagens para fazer, eu tenho chácara para ver, eu tenho um monte de coisa para ver. E aí, quando o bicho pega para valer, o demônio vem, aí o cara, Jeová, e chega aqui arrebentadinho da Silva. Dá uma melhorada e escapa de novo. Porque a nossa identidade foi muito mal feita. Nós perdemos nossos valores. As separações, os divórcios que estão acontecendo no nosso meio, é balela demais, é muita burrice, é muita besteira, é muita... Lamentável, irmãos. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é compromisso. Ah, mas acabou o amor, irmãos. Esquece sentimento. Sentimento é sazonal. Você tem que entender o que é compromisso, o que é aliança. O dia que você entender o que é aliança, o que é compromisso, acabou, o resto tudo vai dar certo. Por quê? Porque a nossa identidade foi muito mal feita. Nós não temos aliança de verdade com Deus. Nós não somos parte. Nós não entramos para valer. Olha, eu falei essa semana para vários pastores que eu conversei no particular. Nunca essa nação precisou de nós como agora. Sobretudo nesse processo político que está acontecendo aí. Entende? Aonde o nosso país passa por problemas, e muitos problemas, sobretudo na área de corrupção. Então, nós precisamos ter o entendimento de Deus. Como é que vai funcionar tudo isso? Não é envolver de forma tão boba, a ponto de você trocar a sua identidade por coisas que não têm valor. Qual é o seu preço? Mais do que nunca. E olha, não é anjo que vai vir votar, não, irmãos. É você. É você que vai ter a oportunidade de fazer escolhas. E as escolhas que nós temos que fazer é baseadas em valores. Valores. Ah, não tem? Tem, é lógico que tem. Tem, olha. É lógico que tem. Outro ponto importante aqui, dentro desse texto de Daniel, da destruição da fé. Outra coisa que Nabucodonosor tentou fazer com esses caras, a relativização do sagrado. Ouça isso aqui. Eu vi alguém dizer uma coisa linda, eu vou falar para vocês. O grande problema não está em profanar o sagrado, mas sim tornar o sagrado profano. Cuidado, hein? Esse negócio de graça que não transforma, nunca foi graça. Graça não é passaporte para você pecar e continuar pecando. Graça é bondade e misericórdia de Deus para arrancar você do pecado, não para permitir você continuar no pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estão confundindo as coisas.
Certo? Não, Deus não se importa com isso. Tá bom, vai nessa. Então nós precisamos de entender isso. Que não é de grandes talentos, grandes estudos, ou de grandes pregadores que Deus necessita, sabia disso? Eu descobri que Deus precisa de grandes homens em santidade, em fé, em amor, em fidelidade, em louvor, em adoração. Não se iluda com grandes pregadores, com pessoas que fazem o céu baixar, levantar. Não entra nessa, não. Amadureça. Porque o diabo também faz isso. Você acha que o diabo não conhece o seu passado? Ele não conhece a sua vida? Ele sabe tudo. Eu sempre tenho falado aqui que o diabo é o maior psicólogo, é o psicólogo milenar, que sabe como o ser humano funciona. Ele olha para você, ele já faz a prescrição médica. Você precisa viver a sua vida. Você precisa ser feliz. Deixa esse traste e procura outro traste pior. Porque é assim que esse psicólogo milenar age. Ok? Essa mulher não é tua. Não, é uma treva. Beleza. Tu sai, aí você vai pegar uma treva de verdade. Ou então você, não, esse vaso não funciona. É quebrado, está rachado. Aí tu pega um fio de Lúcifer, que vai atazanar a sua vida. Esse psicólogo milenar, ele age assim. Esses caras vão na sua casa, vão na sua empresa, profetizar para você e falar um monte de besteira, mas é como diz Pedro, são nuvens sem água. Não funciona esses caras. Eles não têm referência, eles não têm raiz. Não tem raiz. Agora estamos vivendo a moda dos coaching da vida, que não se contenta apenas ajudar um ou outro que ganha dinheiro, o resto, tudo gasta dinheiro e não vira nada. Os caras agora querem ser coaching espiritual. Definir qual é o papel da igreja. Definir que você agora pode reunir na sua casa e você lá, você batiza, você dá ceia, você faz o que você quiser e pronto, acabou. Igreja, esquece, isso não existe. Aí um monte de desavisados, de pessoas que perderam a sua identidade, vão atrás dessa turma. Porque só quem não tem identidade que fica fazendo isso, irmãos. Correndo atrás de vento. Senão daqui a pouco você também vai estar estocando vento. Aí tem que ser desavisado. Você não nasceu para isso. Você tem uma identidade. Para quem é você em Deus? Um dia chegou um cara aqui, ele falou assim, assistiu o culto, de boa, deu uns vãs. Eu falei, opa. Aí o cara me procurou, olha, eu sou apóstolo, fulano de tal, eu tenho dom de maravilha. Eu já fiquei empolgado. Eu nunca vi dom de maravilha. Eu estava, na época, muito gordo aqui na igreja. Eu falei, então, dom de maravilha vai me ajudar a fazer esses caras voltar todo mundo para o peso. Eu quero marcar com o senhor para fazer um trabalho aqui. Eu falei, ótimo. Estou fechado. Fechou. Aí eu perguntei para ele, qual é a igreja que o senhor congrega e quem é o seu pastor? Momentaneamente, eu estou sem igreja e sem pastor. Eu falei, então, ok, momentaneamente, quando o senhor arrumar uma igreja e arrumar um pastor, só me procura. Ele falou, ué, o senhor não acredita do meu ministério? Eu falei assim, não acredito não. Ninguém tem autoridade que não esteja debaixo de uma autoridade.
O cara quase que fez dom de maravilha na minha cabeça, irmãos. Ele quis me dar umas rasteiras aqui. Falei, não, amigo, não nasci ontem. Pai do Senhor, meu irmão, vai, esse dom de maravilha lá para... Não é isso, irmãos, que empolga Deus. O que atrai Deus não é talento. Atrai a gente, bobo. O que atrai Deus é caráter. É fruto. E é o que tem que atrair você também. Você não pode ser tão criança de ficar aí correndo atrás de vento, correndo atrás de nuvens sem água. Faz isso não. Senão você vai relativizar o sagrado. Ok? 3 perigos que a gente encontra dentro disso aqui. Primeiro, perigo de unir. Perigo de fundir e perigo de confundir. Cuidado que você vai unir com coisa que não funciona. Você pode fundir com coisas que não vai dar certo. E o que mais acontece, as pessoas sendo confundidas. Não funciona. E o terceiro e último aqui é Jó. O que Jó viu? Jó viu o grande ataque do inimigo na família, nas finanças e na saúde. Não é verdade? E aonde eu digo para você, sobretudo você que é casado, você que é líder aqui nessa igreja, grava isso. Compromisso é mais importante do que sentimento. Não poucas pessoas boas deixaram seus lares e hoje estão destruídos. Não poucos obreiros bons deixaram suas igrejas e foram embora em busca de uma aventura, de outra coisa. Sabe por quê? Simplesmente por causa de sentimento. Sentimento. Não funciona assim. Não é dessa forma. Você precisa aprender como é que funciona a vida. Jó experimentou essas 3 fases, essas 3 situações na vida dele. Perdeu todos os seus filhos, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu toda a sua saúde. E é lógico que você vai perdendo o resto. Você perde dignidade, você perde moral, você perde amigos. Você vai perdendo tudo. Mas sabe o que Jó manteve? Jó manteve a sua integridade a Deus. Jó manteve o seu foco em Deus. Ele manteve a sua esperança em Deus. Assim como o diabo apostou para Deus, com Deus, dizendo que Jó ia falhar, que Jó não ia passar nesse teste. E eu penso nisso todos os dias. Todos os dias eu penso assim: o diabo sempre vai apostar contra mim. Sempre. Ele vai dizer para Deus que eu não vou dar conta de manter minha fidelidade a Deus. Sempre o diabo vai dizer a mesma coisa para Deus: o João está com você, pela igreja que tem, pelas coisas que o Senhor pode dar para ele, e por tudo que Deus pode dar a mim. Porque é assim que o diabo avalia você e eu. Sempre você vai servir a Deus por interesse tão somente. Era isso a fala de Jó, do diabo a Deus, no que diz respeito a Jó. Jó é interesseiro. Você acha que ele não fala isso de mim, de você? Pronto. Toca na família. Tocou. Ele não desistiu de Deus. Toca nas finanças. Tocou. Ele não desistiu de Deus. Toca na saúde dele. E o próprio diabo diz: tudo que o homem tem, ele dá pela sua saúde. Ou você prefere morrer doente? Tendo condição de ser curado? Comprar um remédio? Lógico que não, mano. E o diabo fala isso. Estou falando que o diabo é o psicólogo milenar. Ó, eu conheço como é que funciona a gente, Deus. Essa turma que o senhor fez aí, ó, eu conheço todos eles. Todo mundo é interesseiro. Todo mundo
tem o seu ponto fraco, toca na saúde dele. E ele vai negar você. E Jó diz: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou trazendo isso para vocês, irmãos. Até coloquei como tema essa palavra os 3 grandes conflitos que esses homens passaram e que nós estamos vivendo hoje. Hoje. Crises e mais crises. E talvez a crise maior que nós podemos enfrentar, o maior desafio, seja a nossa crise de identidade. Quem eu sou em Deus? Porque se a sua firmeza em Deus está naquilo que Ele pode te dar, ou naquilo que Ele te tomou, então você está perdido. Sabia? Porque tem coisa que Ele nunca vai te dar. E tem coisas que inevitavelmente Ele vai ter que te tomar. Mas se a sua firmeza, se os seus olhos estão só nisso, você não vai aguentar o trampo. Você vai negá-lo. E negá-lo não significa que você vai deixar de vir aqui, não. Negá-lo significa que você vai perder a sua comunhão com Ele. Você vai perder a sua lealdade a Ele. De amá-lo acima de tudo e de qualquer coisa. Então, isso é vida cristã. Fora isso, é engano. Fora isso, não faz sentido a vida para nós. É por isso que às vezes dá medo em você entregar-se totalmente a Deus. Porque entregar-se totalmente a Deus significa que Ele vai ter o comando. Significa que você não vai ser abençoado hoje. Significa que esse namorado que a irmã está de olho não vai ser esse. Porque se fosse, ele deixaria. E às vezes você desobedece, vai. Virou o quê? Virou esse negócio aí. Significa um monte de coisas. Mas significa também que uma vez que Ele tem um controle da sua vida, descansa. Descansa. Que o barco pode balançar. Pode dar piruleta. Mas Ele está lá no barco. Né? Os discípulos desesperaram, porque eles falaram para Jesus: você não te dá conta que nós estamos aqui quase morrendo de medo, que o trem está feio aqui, e o senhor aí dormindo de boa? Agora, como é que ele consegue dormir em meio à tempestade? Porque, na verdade, o mar e o vento não é maior do que ele. É ele que é maior. E esse é um segredo que você precisa aprender. É você olhar para o seu problema, seja ele qual for, e dizer a ele: você não é maior do que Deus. Você não é maior do que o meu Deus. Porque quando você olha para o problema, seja ele qual for, que você está vivendo hoje, e não reconhece que Deus é maior do que ele, aí entra o desespero. O desespero vem por isto. Vem por isto. E por causa disto. Agora, o que fizeram esses homens sobressaírem no seu tempo? Primeiro, comprometimento. Eles foram... Cadê a turma do louvor? Pode subir aqui. Eles eram extremamente comprometidos. A devoção deles a Deus estava além da circunstância.
a ponto que Daniel foi jogado na cova dos leões, não por um crime ou por um delito que ele cometeu. Tiveram que usar as leis de Deus para fazer o cara ser lançado na cova dos leões. Em momento algum, Daniel entrou em choque, em desespero. Ou disse, ok, já que vocês não querem que eu ore, eu não vou orar mais. Fechou. E eles disseram, não. Ele falou, não, eu vou continuar orando. E eu te pergunto, como é que Deus ia abandoná-lo na cova dos leões? Nisso aqui eu aprendo uma coisa importante. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões? Poderia. Mas não livrou. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Então, se Deus não te livrar do problema, tenha certeza que Ele vai te livrar no problema. Não importa. Fique em paz. Você sabe o que significa o céu para o judeu? O céu para o judeu significa governo de Deus. Nós queremos ir para o céu para ser governado por Ele, mas você não entende que você não está permitindo Ele governar você aqui. Aí não resolve. Não resolve. A palavra pedir, buscar e bater são progressivas e indicam um avanço contínuo na oração. Recebeu? Não. Vai desistir? Também não. Lógico que não. Tem coisas que eu estou orando já faz 40 anos. Você acredita? Eu ainda não recebi. Tem coisas que eu já recebi. E muitas. Muitas. Moody orou 50 anos para um cara, um amigo dele converter-se. Moody morreu e o amigo não converteu. 4 anos depois de Moody ter morrido, o seu amigo converteu. Porque a oração é isso. É contínuo. É contínuo. Deus não ouve? Ouve. Ele atende? Atende. Mas no tempo dele. Então faça isso. Faça isso. É a minha palavra para vocês nessa manhã. E a minha responsabilidade diante dessa igreja, ela é de nunca trazer a vocês palavra que vai apenas trazer conforto para o seu coração, mas muito mais desafio para o seu coração. Para você entender que a vida cristã é um desafio diário. Diário, diário, diário. Todos os dias. Todos os dias é uma guerra. Todos os dias é uma batalha. Aonde você precisa manter a sua integridade diante de Deus intacta. Integridade significa ser inteiro. Você não pode negociar isso. Muitas coisas na vida você pode negociar. Mas existem coisas que você jamais pode negociar. Um dos maiores generais americanos, estrategista de guerra, lá dos marines americanos, ele disse o seguinte: em uma guerra, se você tiver uma estratégia e
e integridade, você tem que fazer opção entre uma das duas, então faça a opção pela integridade. Isso serve para nós. Em qualquer decisão nossa, em que a integridade estiver no meio, decida por ela. Decida por ela. E você vai ver Deus agir na sua vida. Vamos nos colocar de pé. Amém, meu deputado? Amém, gente?